Lembra que eu falei no domingo para os irmãos? Falei assim, uma jovem que nunca pregou, né? Quem quiser saber, quem quiser saber quem é essa jovem, venha no culto de quarta-feira. Aí alguns irmãos já falaram para mim, pastor, o pessoal já está sabendo quem é. Teve pessoa que fez até bolão, né? Olha só, não, quantos jovens poderiam ter assim um perfil de pregar? Aí foram lá, tem mais ou menos, teve gente que falou assim, tem mais ou menos 6 jovens que não pregaram na igreja ainda, que tem um perfil mais ou menos de pregar. Eu fiquei alegre quando eu ouvi isso, porque além de você, eu tenho mais 5 para convidar, não é verdade? Então a gente tem dito sempre que as crianças, os jovens são a igreja de hoje, né? E eles têm muito a nos ensinar, né? Através da palavra de Deus, muito a nos edificar, porque quem fala é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém? É claro que nós temos que nos preparar, né? E eu tenho certeza que a Ana Lúcia fez isso, mas o Espírito Santo é que vai inspirar, é que vem inspirando, né? Desde o momento em que ela recebeu o convite e começou a se preparar para estar aqui, para compartilhar a palavra de Deus com a gente. Então, mesmo assim, sentado como os irmãos estão, levanta as mãos para cá para a gente orar pela nossa irmã. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Ana, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por ela e através dela, e que faça muito mais, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela possa nos edificar na noite de hoje, possa nos fortalecer através da Tua palavra, e que não só ela, mas muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos homens e mulheres, idosos, possam, Senhor Deus, fortalecer os laços, ó Pai, da nossa igreja uns com os outros, que nós possamos estar cuidando uns dos outros, ó Pai, possamos estar edificando uns aos outros. É o que eu te peço, agradecido, já louvando ao Teu nome, Deus. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo, que vieram, Senhor Deus, numa noite fria, chuvosa, mas se esforçaram para estar aqui, para te adorar, para receber da Tua palavra. Aqueles que não puderam vir porque estão trabalhando ou estudando, toma, Senhor Deus, em Teus braços. Aqueles também, ó Deus, que gostariam, ó Deus, que poderiam estar aqui, mas não estão, que o Senhor esteja trazendo despertamento. Aqueles, ó Deus, que não puderam, mas estão nos acompanhando através da transmissão online, que o Senhor esteja trazendo, Deus, a Tua palavra de forma que possa edificar o Teu corpo na noite de hoje, assim como nós adoramos ao Senhor, desde o momento em que chegamos aqui no templo, iniciamos esse culto de adoração ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, tá, filho? Tá bom, obrigada. Boa noite, igreja. Bom, glória a Deus pela vida de todos que estão aqui, pela vida do pessoal que está assistindo pela live. Bom, eu fiquei sabendo, assim, no culto de domingo, que o pastor falou que ia ter um elemento surpresa. E aí eu falei, nossa, mas elemento surpresa? Fiquei bem tímida, né, com o pessoal falando, já sei que é você, mas aí, glória a Deus por estar aqui. Eu fico muito feliz de ter recebido essa missão. E missão dada é missão cumprida, então estamos aqui. E hoje a gente vai continuar a nossa série de restaurar. Então, o tema da nossa série de hoje é restaurar, é tempo de restaurar a árvore e o fruto. E eu não sei se os irmãos já notaram, mas Deus, Ele gosta muito de árvores. Ele gosta de verdade de árvores, tanto que quando Ele fez o Éden, Ele colocou várias árvores no Éden. Inclusive 2 árvores em especial, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, né? Ele gosta tanto de árvores que até dentro de nós, seres humanos, existem determinadas composições que são como árvores. Por exemplo, a gente tem a nossa árvore brônquica, que é a árvore que leva ali para os nossos pulmões o ar, né? Temos também a árvore da placenta, que é a árvore que alimenta o feto, o neném. Então, Deus, Ele gosta realmente de árvore. E Ele gosta tanto de árvore que Ele é muito didático ao falar sobre a árvore, ao falar sobre o fruto. E Ele é tão didático que Ele deixa uma parábola para a gente, que Ele vai lá na semente. Então, Ele, para falar da árvore, para falar do fruto, Ele começa lá na semente. E Ele vai lá na parábola do semeador. E os irmãos que quiserem abrir as suas Bíblias em Mateus 13.
Amém? Amém. Vamos lá, então. Mateus 13 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu a colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, aqui nessa parábola, Jesus, ele está falando de quê? Ele está falando da palavra, que a semente é a palavra. Mas a gente trazendo também para a nossa vida e entendendo que a gente precisa ser uma árvore que dá bons frutos a Deus, a gente pode ver a semente também como nós mesmos que somos plantados em determinados terrenos, onde vamos florescer ou não, ou vamos secar e vamos murchar. Então, a semente, ela pode ser a palavra de Deus, como ela também pode ser você. Então, ele começa lá da semente. E o que é a semente? A semente, ela tem um potencial para ser uma árvore. Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que nos falta algo e fica com aquele sentimento de, nossa, está me faltando alguma coisa. Mas você já é uma semente, ou seja, você tem todo o potencial para ser uma árvore. Deus te fez com esse potencial. Só que é lógico, para uma semente brotar, ela precisa estar em boa terra, ela precisa ter luz e ela precisa criar raízes profundas, né? Para que ela seja plantada em um terreno fértil, como diz a parábola, e assim ela dar bons frutos. Então, bom, o que ela precisa também, essa semente? Essa semente, ela precisa, além de boa terra, além de luz, raízes, ela precisa de tempo para ela crescer. Quem aqui já fez aquele experimento, quando era criança, de colocar um feijãozinho, uma semente? Alguém? Todo mundo aqui da igreja já fez. Aquele experimento que coloca o feijãozinho, e aí com o tempo você vai cuidando ali, vai regando, e começa a dar um brotinho. Bom, a semente, ela precisa então ser cuidada. Trazendo aqui para a nossa igreja, ela precisa ser discipulada, para poder começar a criar raízes, para poder começar a brotar dentro da igreja. Ela precisa ter discipulado, um discipulado. Ela precisa ter também alguém para jogar um fertilizante nela. Por exemplo, o pastor. Talvez ele fale assim: você não quer pregar na quarta-feira? Já é um fertilizante jogando na semente. Ou simplesmente fale para alguém: não, mas você não está precisando marcar um gabinete, eu quero te dar uma atenção especial. Ou simplesmente a gente, quando olha para alguém e não está vendo que aquela pessoa está faltando culto, está vendo que aquela pessoa não está muito bem, e a gente quer falar: nossa, mas será que você está precisando de ajuda? Por que você faltou? E isso é o fertilizante da semente, né? E essa árvore, ela vai começar a crescer, ela vai começar a brotar. E qual é a nossa função como árvores do Senhor? Qual é a nossa função que temos que cumprir aqui, essa função como árvores? Frutificar. Não somos árvores de somente dar flores ou somente existir. Não, a gente precisa frutificar. É isso que a palavra de Deus nos diz, para frutificar. E lá em Lucas 6:43, quem quiser abrir sua Bíblia. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ou seja, é aquilo que a palavra nos diz, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, é impossível a gente ser ruim e dar fruto bom, assim como é impossível a gente ser bom e dar fruto ruim. Então, qual seria esse fruto, né? Qual seria o fruto que a gente precisa
dá como árvores de Deus? É o fruto do Espírito, é o que a palavra diz. Lá em Gálatas 5, 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas eu não sei se os irmãos repararam que essa palavra fala assim, fruto do Espírito. E aí em seguida fala um monte de coisa, amabilidade, paz, domínio próprio, em vez de falar frutos. Mas por que isso? Será que foi um erro lá da escrita? Com certeza não, né, irmãos? Com certeza não foi um erro. E eu descobri o que significava meditando na palavra de Deus, e eu encontrei o versículo de João 15, 1, para responder essa dúvida, né? Porque eu falava, caramba, mas é o fruto. Mas o fruto, tem um monte de coisa aqui no fruto, como assim? Então, em João 15, 1, fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Irmãos, videira dá o quê? Uva. Ó, ouvi só o pastor aqui falando uva, acho que os outros ficaram meio assim na dúvida. Bom, a videira dá uva, um fruto, né? Então, a uva, ela é o quê? Um cacho com várias uvinhas dentro. Ou seja, são várias uvas, vários aspectos desse fruto. E a palavra diz, meu pai é o agricultor. Meu pai, Deus, que é também o nosso pai, né? A Bíblia diz que temos que ser imitadores de quem, igreja? De Jesus, né? De Cristo. É isso. Então, meu pai é agricultor, é Jesus falando isso. Eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, a gente precisa ser também videira. Ou seja, é essa uva que tem vários gominhos, né? Que tem vários aspectos. Ou seja, por isso a paz, por isso a amabilidade, fidelidade, são vários aspectos do fruto do Espírito. E esses atributos, né, que o fruto tem, eles também mostram arrependimento. Arrependimento. Em Mateus 3, 8, vai dizer assim, deem fruto que mostre arrependimento, né? Então, basicamente se você era mesquinho, agora você é bondoso. Se você era infiel, agora você é fiel. Se você era impaciente, queria fazer tudo rápido, não tinha paciência para ouvir uma pessoa, não tinha paciência no trânsito, não tinha paciência para nada, agora você é paciente. Esse é o fruto de arrependimento, né? Na Bíblia, temos a palavra arrependimento, traduzida para o grego como metanoia. Isso é basicamente quando a gente fala assim para o soldado, meia volta vou ver, e ele dá aquele giro, né? Ou seja, essa metanoia é um giro completo, é uma mudança completa de mentalidade. Então, a metanoia é justamente o que era mesquinho, agora é bondoso, é a mudança completa, é o arrependimento. O que era infiel, agora vai ser fiel. Ele faz essa mudança completa por causa do arrependimento. Ele não fica ali no remorso, né, naquele, nossa, eu pequei, então, nossa, estou me sentindo mal. Não, a metanoia o arrependimento é a mudança completa de atitude, né? E quantas vezes a gente peca na nossa vida e fica somente com aquele remorso, com aquele sentimento de, nossa, pequei, Senhor, pequei. E aí vai e comete o mesmo erro e fala, pequei, estou me sentindo mal, mas não estou mudando de atitude. E a metanoia é justamente isso, o arrependimento, né? É essa mudança de atitude, essa mudança completa, é esse giro completo que o soldado dá. E aí, esse é o fruto do arrependimento. E talvez, irmãos, alguns estejam pensando assim, mas como é que eu vou dar fruto? Eu já passei da idade, como é que eu vou ser uma uva? Talvez eu já seja uma uva passa. Né? Passei da idade, talvez eu já seja uma uva passa. Mas, irmãos, quem que gosta de uva passa no Natal aqui? Alguém gosta?
Que isso, metade da igreja, que absurdo. Quem não levantou a mão, eu já sei que vai para o céu. Bom, e aí a gente fica pensando, né, aquela questão de, será que eu tenho idade ainda para dar fruto? Será que eu ainda posso dar fruto? Como é que eu vou dar esse fruto para Deus, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, na verdade, esse fruto serve para todas as idades. E eu posso provar isso através da palavra de Deus, né? Lá em Salmos 92, 14, fala o seguinte, quem quiser abrir a sua Bíblia. Salmo 92, 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Ou seja, aqui diz, mesmo na velhice. Ou seja, você pode ter 90 anos, você pode ter 80 anos, você ainda pode dar fruto e permanecer viçoso e verdejante. Como é bom a gente ver pessoas que estão na caminhada por tanto tempo. Porque a palavra também diz, é muito fácil a gente entrar na palavra queimando de amor por Deus, né? Como as virgens que estavam à espera do seu noivo, todas estavam com as lamparinas acesas. Não eram só algumas que estavam com as lamparinas acesas, todas entraram queimando, todas estavam assim. Mas só algumas que permaneciam com a lamparina acesa até a chegada no noivo. Então é muito fácil a gente entrar na igreja queimando e falando, caramba, glória a Deus, e eu quero trabalhar para o Senhor, mas ao longo da caminhada que a gente precisa buscar a Deus para permanecer firme, para permanecer constante na caminhada. Porque todas entraram com a lamparina acesa, mas só poucas que permaneceram com a lamparina na volta do noivo. Então, a palavra diz, talvez você esteja com isso no seu coração, mas eu já trabalhei muito para Deus, talvez eu não consiga mais dar fruto, talvez eu não consiga mais prosperar aqui nessa caminhada. Mas a palavra diz que mesmo na velhice, ou seja, você pode estar ali no fim, nos seus 100 anos de idade, mesmo na velhice, você vai dar fruto, você pode permanecer viçoso, verdejante, você pode falar, conversar com as pessoas na rua e pregar o evangelho, você não precisa trabalhar somente na igreja, porque às vezes a gente acha que trabalhar para Deus significa ter um cargo, ter uma posição dentro da igreja, e muitas vezes a gente não tem essa posição dentro da igreja, ou quer buscar algo do tipo. É claro, a gente precisa trabalhar na igreja, isso é extremamente importante, mas muitas vezes a gente não tem um cargo, né, uma posição que a gente fale, esse aqui é o meu cargo da igreja. Mas o dar fruto é o dar fruto em casa, é o dar fruto na rua, é o dar fruto levando a palavra, pregando o evangelho. Esse é o dar fruto, né? E mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Mas, assim, a questão é, para que eu vou dar fruto? Para que eu vou dar fruto? Para que uma árvore ela dá fruto, afinal? Para que uma árvore ela dá fruto? Ela dá fruto para ela mesma pegar o fruto e comer? A árvore se alimenta do próprio fruto? Não, né, igreja? A árvore ela dá fruto para alimentar outras pessoas. É assim que ela funciona. Ela não dá os seus frutos para si mesma. Às vezes a gente está querendo ser bondoso para receber alguma coisa em troca. Às vezes a gente está querendo ser paciente, porque se a gente for impaciente, o nosso irmão vai pensar mal da gente. Às vezes a gente está querendo dar fruto para ter uma recompensa. Mas uma árvore, ela não dá fruto para si. Ela dá fruto sempre para o próximo, sempre para alimentar outras pessoas, né? E o interessante é que o fruto ele tem semente. O fruto ele tem semente. E lembra que a gente comentou, leu a parábola do semeador? O fruto ele tem sementes. Então vamos supor
que, vamos supor, não, aliás, é verdade, a Fernanda me discipulou, é minha discipuladora até hoje, que eu falei, ó, discipulada é para sempre, então vamos ficar aqui. Ela é discipuladora para sempre aí. E eu vou discipular outras pessoas. Então, o fruto, ele dá semente. Eu peguei ali um fruto dela da paciência, da bondade, foi o fruto que eu peguei dela. Mas o fruto gera sementes, e eu vou semear essas sementes desse fruto que eu colhi dela na vida de outras pessoas. Ou seja, eu vou discipular outras pessoas, e essas outras pessoas vão fazer outros discípulos, e assim é, né, esse espalhar das sementes. É assim que funciona esse dispersar das sementes, até mesmo na natureza. É um passarinho que pega o fruto e leva a semente para outro lugar. E assim vai. E outros passarinhos vêm na outra árvore que nasceu e levam a semente. E assim vai brotando essas várias árvores na natureza. E é assim também que vão brotando as árvores de Deus, né? As nossas árvores frutíferas, que são as pessoas. É assim, discipulando de um em um. A gente vai discipular um, esse um vai discipular outros, esses outros vão discipular outros, e assim vai. Bom, então a gente vai sempre aproveitar esses frutos das pessoas. Eu aproveitei ali a paciência da Fernanda, eu aproveitei um pouquinho da amabilidade do pastor, da Adriana. Ela, além de ser da igreja, ela é minha terapeuta, então haja paciência comigo, que de tanto fruto que eu já peguei da Adriana já. A gente vai ali na recepção, temos a paz do irmão Cláudio, né? Aqui os jovens tudo agitado. Irmão Cláudio, tem que acender a luz tal, não sei o que. Ele, calma, vamos fazer. Mas irmão Cláudio, não sei o que. Sim, amém, vamos. Então, a paz do irmão Cláudio. E isso é muito bom. E a igreja é exatamente isso, né? São várias árvores com vários frutos para a gente aproveitar. É a comunhão dos irmãos. Bom, eu tenho uma mangueira lá em casa e ela fica cheia de manga quando dá ali para novembro, dezembro. Vai ficando cheio de manga. Alguém gosta de manga aqui? Aí, ó, igreja toda. Aí, ó. Só é para compensar os que gostam da uva passa, entendeu? É para compensar. Bom, e ela fica cheia de manga e tal, só que se ninguém fizer nada na mangueira, no outro ano, ela vai dar menos manga. E aí, no outro ano, ela não vai dar praticamente nenhuma manga. Se ela ficar só lá crescendo, ela vai sumindo as mangas da mangueira, né? E aí vem meu pai e acabou com a mangueira, cortou a mangueira toda, vários galhos. Aí minha mãe fala, meu Deus, por que você fez isso? Você cortou os galhos da mangueira, estava tão bonita. E aí passa no ano seguinte, ela volta a brotar e começa a dar fruto de novo. Por quê, irmãos? Porque para nascerem brotos novos, é preciso da poda, né? É preciso dessa poda. E a gente pode até ficar com pena, né? Como minha mãe fica com pena quando corta a mangueira. A gente pode até ficar com pena dessa poda, mas ela é necessária, porque senão não vai ter broto novo e não vai ter fruto. Então, a poda dói. Eu posso te falar que dói por experiência própria, mas a gente precisa dar bons frutos. Afinal, a palavra vai dizer uma coisa lá em João 15, 2. Os irmãos que quiserem abrir a sua Bíblia. A palavra vai dizer lá em João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, a palavra que diz isso, a poda ela é necessária, porque se não tiver a poda, não vai ter fruto. E o que vai acontecer? Ele corta e lança fora. E a gente consegue ver até em outros textos que ele lança fora no fogo. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser lançada fora no fogo. Amém?
Amém? Ninguém quer, né? Amém. Eu tenho uma questão. Eu acho que se o inferno ele é quente, o céu provavelmente deve ser frio. Então, eu gosto de inverno, deve ser um friozinho. Eu acho que deve ser bom lá. Bom, então, a palavra diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, a poda, ela vai doer, mas é melhor a gente ser podado do que ser simplesmente cortado e lançado fora, né? Bom, a poda, ela pode ser um processo de santificação, por exemplo, para te limpar, né? Limpar os seus pecados. Às vezes você está em pecado e a poda vai acontecer coisas na sua vida para você sair desses determinados pecados, e pode ser um processo de santificação, né? Para te purificar, né? A palavra diz que o ouro, ele passa pelo fogo para remover as impurezas. Então, a gente não tem que pensar que passar pelo fogo é algo simples. Eu estou passando pelo fogo. Não, significa um momento difícil, um momento que pode ser doloroso, mas que vai remover as impurezas. Esse é o objetivo, é remover as impurezas. Então, a poda pode ser literalmente, né, uma fornalha. O ouro, ele passa pelo fogo, mas a nossa poda, ela pode ser literalmente uma fornalha. Como, por exemplo, a gente sabe de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Os três, eles estavam indo para a fornalha, e aí pense comigo, igreja. Os três indo para a fornalha. Eles já estavam cientes ali que provavelmente iam morrer, que a chance era altíssima, até porque os que estavam na frente deles morreram, só de abrir a fornalha morreram, imagina quem vai ser jogado lá dentro. Então, eles estavam amarrados e eles foram para a fornalha. E muitas das vezes, a gente vai passar por um momento muito doloroso, por um momento que pode ser comparado a uma fornalha, como, por exemplo, uma doença. Às vezes, a pessoa está passando por um câncer que ela já viu alguém morrer daquilo ali. Ou seja, eles estavam entrando na fornalha, mas eles viram as pessoas que estavam ali na frente morrerem, só de chegarem perto daquilo ali. Às vezes, a pessoa viu alguém com um câncer menos avançado que ela morrer, só de estar ali. Mas a diferença é que a pessoa, ela sabe que tem um Deus presente ao lado dela, passando pela fornalha ou se curando ou não da doença, ela sabe que o Deus vai estar ao lado dela, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha ali o quarto homem dentro da fornalha, que era Jesus. Eles entraram na fornalha, apareceu esse quarto homem, e uma coisa foi queimada dentro da fornalha, que foram as amarras. As amarras foram queimadas. E quando a gente passa por esse processo da fornalha, quando a gente passa por esse processo de santificação, algumas coisas são queimadas. Os nossos pecados podem ser queimados. Talvez alguma característica da nossa personalidade possa ser queimada. E essa poda, ela acontece, né? Essa poda, ela pode ser em diversos formatos. Mas a questão é que essa poda, ela vai queimar as amarras, assim como foi um caso de poda dentro da fornalha. A poda, ela pode ser também, como por exemplo, a cova dos leões de Daniel. Por que não? Foi uma determinada poda, onde ele provou ali, onde ele passou por um momento muito difícil, mas ele sabia que Deus estava com ele. Em nenhum momento dessa fase difícil, ele duvidou que Deus estava ao lado dele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam que Deus estava ao lado dele. Mas em toda a poda, então, a pessoa, ela não estava sozinha. Ela estava passando por essa prova, né, que é a poda da árvore, mas ela não estava sozinha. E aí a gente vê que Deus, ele não livra você da prova. Ele sempre se dispõe a estar contigo durante a prova. Então, ele sempre vai estar contigo ali, durante a prova. Ele vai passar pela prova com você. Amém? Amém. Então,
E sabe assim, a poda que mais foi dolorosa na Bíblia é a poda da cruz de Cristo. Existiu uma poda ali também, irmãos, porque não teve um momento maior de dor física, não teve momento maior de sofrimento, de ansiedade. Existe uma questão médica que fala que quando, eu esqueci o nome agora da palavra, me fugiu, mas o momento de Jesus, ele estava tão ansioso, que ele suou sangue. Isso é explicado cientificamente. É o momento mais alto, o nível mais alto de estresse. Por isso ele suou sangue. Então não teve ali ali teve uma poda também, né? É receber a ira de Deus, é receber os pecados de toda a humanidade. É um momento para que eu e você pudéssemos nos arrepender. Então Jesus, ele passou pela poda para que a gente pudesse brotar, dar frutos, depois ser podado, depois dar frutos novamente, depois ser podado de novo e dar frutos novamente, para alimentar outras pessoas e para espalhar as nossas sementes por aí, para criarem raízes e assim brotarem para Deus. Então, essa foi a principal poda que a gente consegue ver na Bíblia, né? Essa poda de Cristo, da cruz de Cristo, que ele foi lá, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Passou pela prova. Então, ele passou pela prova para que eu e você pudéssemos ter o nosso próprio semeador ao nosso lado. O nosso próprio semeador, que semeia a palavra dentro da gente, é o nosso próprio podador, que no fim de tudo, né, lá em Apocalipse, ele diz que vai enviar seus anjos para fazer a colheita final. Então, os irmãos que quiserem abrir a Bíblia em Apocalipse 14, 15. Apocalipse 14, 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz: aquele que estava assentado sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Veja aqui, irmãos, a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Quando é que a igreja vai amadurecer o suficiente como um fruto, né? O fruto, ele precisa amadurecer. Como é que quando a igreja vai amadurecer o suficiente para Deus olhar para a gente e falar: não, essa noiva está pronta. Essa noiva não é mais uma criança. Essa noiva, ela está pronta para o casamento. Quando a igreja vai amadurecer o suficiente para Deus olhar para a gente e falar: não, esse fruto aqui está maduro. Cresceu o trigo, cresceu o joio, eu vou colher o trigo. Até ele olhar e falar: não, peraí, essa igreja é a noiva que está com a lamparina acesa até o fim. Ela começou queimando, mas ela terminou queimando. Ela não parou no meio do caminho. Ela não simplesmente disse: ah, não, eu já não tenho mais idade para dar fruto. Então, ela não parou no meio do caminho, ela permaneceu queimando até o fim. Ela deu fruto até o fim. Quando é que a gente vai amadurecer? Quando é que a gente vai aceitar a poda de Deus para começar a frutificar? Amém? Quando é que a gente vai aceitar essa poda de Deus para começar a frutificar? A poda, muitas das vezes, é dolorosa. Na verdade, todas as vezes ela vai ser dolorosa. Ela não vai ser um processo agradável, mas que muitas das vezes a gente precisa passar. Jonas, quando passou pela boca da baleia, vocês acham que aquilo ali era agradável? Ele ficar ali misturado com restos de animais, dejetos e aquilo ali dentro da boca da baleia? Não era agradável, mas ele precisou passar por aquilo ali para cumprir o propósito de Deus na vida dele.
Então, muitas das vezes, a gente vai precisar passar por um momento difícil, passar por alguma tribulação, passar por algo que a gente fala, meu Deus, isso aqui foi enviado de Satanás, meu Deus, é Satanás agindo na minha vida. E muitas das vezes não é Satanás agindo na sua vida, muitas das vezes é Deus te podando. Quantas das vezes a gente acha que algo de ruim acontece e é Satanás, e a gente já vai logo jogando a culpa no diabo, tudo é culpa do diabo, mas nem tudo é culpa do diabo. Às vezes é Deus falando, você precisa passar por isso aqui para que eu te mostre algo lá na frente. Você precisa passar por essa poda para que você possa dar frutos. Você precisa passar por essa poda para que você ajude outras pessoas que passem por isso. Por exemplo, há pouquíssimo tempo, né, eu falei com vocês que eu faço terapia com a Adriana, há pouquíssimo tempo eu estava passando por um momento muito difícil, de ansiedade e depressão. Eu pensei, meu Deus, isso aqui é diabo agindo na minha vida, não é possível. Meu Deus, é muito difícil passar por esse momento, que fase. Só que depois que esse momento passou, eu pude ver um outro nível espiritual meu. Eu pude ver que eu orava, que eu passei a orar de um jeito que eu não orava antes, porque eu precisei mais de Deus naquele momento. Então foi o momento que eu me aproximei mais de Deus. E eu pensei, caramba, eu oro diferente agora. Agora eu acho que eu leio mais a Bíblia. Então, foi um momento muito difícil, não desejo para ninguém, mas que Deus, desse momento ruim, pôde fazer algo bom, né? Então, às vezes, a gente vai passar por fases difíceis na nossa vida para que você ajude outras pessoas. Eu, por exemplo, não tinha noção do que era alguém ter crise de ansiedade. Eu falava, por que a pessoa está ansiosa se não tem nada acontecendo ao redor? Como é que é possível isso? Como é que é palpável isso? Como é que é explicado? Então, às vezes, a gente precisa passar por algo para entender até mesmo a dor do outro, o que o outro está sentindo. E Deus, ele vai permitir você passar por esses momentos difíceis para que você amadureça, né? Você precisa dar fruto, então você precisa amadurecer. Como é que você não vai amadurecer? Uma árvore, ela passa por momentos de chuva, ela passa por momentos de tempestade, ela passa por raios, ela passa por coisas que estão acontecendo ali ao redor dela. Ela passa por podas. Então, tudo isso Deus vai permitir que aconteça ao seu redor ou com você mesmo para que você possa vir a dar fruto, né? E também a gente precisa saber a hora de aceitar ser regado, saber a hora de dar fruto, saber a hora de ser regado e saber a hora de alimentar outras pessoas com os nossos frutos. Muitas das vezes a gente vai pensar assim, não, mas que isso, eu sou crente há 30 anos, sou crente há 40 anos, como é que eu vou aceitar ser cuidado por alguém? Que absurdo é esse? Como é que eu vou aceitar ter uma conversa com o pastor no gabinete? Nunca fui no gabinete do pastor, como é que eu vou lá no gabinete do pastor agora? E às vezes a gente tem esse bloqueio, né? Esse bloqueio em ser cuidado. A gente não aceita ser cuidado, né? Graças a Deus o nome da igreja é Batista Cuidar, então já temos uma boa projeção para essa parte de cuidar, muito bom, graças a Deus. E só que a gente precisa ficar atento, porque às vezes, por exemplo, muita gente tem resistência com ir à terapia, fazer terapia. Acha que é coisa de maluco, que é coisa de quem está precisando demais, só que não. É um momento de você ser cuidado, um momento de você cuidar de si mesmo ali. E assim passar por seus problemas de uma maneira mais branda. E a gente precisa aceitar esse regar, né? A gente precisa aceitar esse cuidado dos irmãos e, obviamente, aceitar esse cuidado de Deus, que é o que estará em principal lugar nos cuidando. Então, a gente também precisa saber a hora que é hora de não ser mais somente cuidado, mas é a hora de começar a alimentar outras pessoas, é a hora de começar a cuidar de outras pessoas. A gente precisa também saber qual é esse momento.
É um momento que a gente vai olhar e vai pensar, caramba, não, peraí, eu já passei por isso, então eu posso cuidar de alguém que está passando por isso. Não, peraí, cuidaram de mim, eu aprendi que cuidaram de mim, é o momento que eu vou cuidar de alguém também. Então, existe tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes. Existe a hora de ser cuidado e existe a hora de cuidar. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu quero que a gente dê muito fruto. Eu quero que a Igreja Batista Cuidar dê muito fruto e que todos esses frutos possam glorificar o nome de Deus, que é o nosso objetivo. Em tudo que a gente fizer, que seja para a glória de Deus. Então, que todo o nosso fruto não seja para nós, que a nossa bondade não seja para alimentar o nosso ego e falar, nossa, olha como eu sou bondosa, olha como eu dou coisas para pessoas, que não seja uma bondade para alimentar somente o nosso ego, né? Que o nosso fruto seja para alimentar outras vidas, outras pessoas, e que seja tudo para a glória de Deus. E que nossos frutos possam ser frutos em todo lugar, não somente trabalhando na igreja, não somente vou ser bondoso na igreja, vou ser paciente na igreja, vou ter paz na igreja. Não, que o nosso fruto seja na segunda-feira, não no culto de domingo, seja na segunda, na terça, na quarta, seja todos os nossos dias das nossas vidas, né? Que a gente não seja hipócritas de ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Então, eu desejo que essa igreja aqui dê muito fruto e que nossos galhos, né, nossas árvores, cresçam até os céus e que Deus ele possa enxergar esses frutos na gente, esses frutos que mostram arrependimento, como a palavra diz, né? Que esses frutos que mostram a metanoia, que Deus ele possa enxergar esse arrependimento sincero na nossa vida, esses frutos que mostrem arrependimento. E eu quero por fim que a gente possa estar na colheita final, na colheita que a gente leu lá em Apocalipse, que a gente possa estar na colheita e que os nossos frutos estejam nessa colheita, que a gente possa ser escolhido, em meio a milhares, a gente possa ser escolhido e olhares, não, aqueles ali são os meus filhos, aqueles ali, eles foram as árvores que foram plantadas, cresceram, passaram por chuvas, passaram por momentos difíceis, passaram por tentações, mas eles foram as árvores que foram escolhidas, eles foram os eleitos, eles foram a geração que eu escolhi para dar frutos e para alimentar outras pessoas. E glória a Deus, irmãos, eu quero agradecer pela vida de vocês e glorificar a Deus a cada dia, pela vida de todo mundo que está aqui presente e todo mundo que pôde assistir pela live. E que a gente possa dar esses frutos. Amém? Deus abençoe, querida. Você pode dar uma salva de palmas a Deus pela vida da